A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto sobre a imperfeição das igrejas. Provavelmente você conhece alguém que diz que jamais voltará a ir a uma igreja devido à hipocrisia dos homens, devido aos problemas de relacionamento, diversos motivos. E nesta semana eu comecei a assistir uma série que relata alguns problemas que existem por trás das cortinas das igrejas, daquela pose de santo, aquela por trás de tudo, né? Os problemas que existem, né? Como a prostituição, em alguns casos graves, né? A pedofilia e tantas coisas, né? A corrupção, o roubo e muitas outras coisas. E isso me fez refletir sobre algo que desde a época de Paulo já chamava a atenção das igrejas, né? Por causa dos problemas que haviam dentro delas. Então ele enviava as suas cartas. E nessas cartas ele sempre estava chamando a atenção da igreja para a igreja reavaliar as suas atitudes, rever os seus conceitos. Lá em Colossenses 3:8 mesmo, ele mandou uma carta falando assim, mas agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, né? Então ele está dizendo assim, abandonem todas essas práticas erradas que vocês fazem, porque isso não agrada a Deus. Então, desde a época lá de Paulo, ele sempre alertando Roma, alertando Corinto, Galácia, Éfeso, Filipe, Colossos e tantas outras igrejas. Ele sempre alertando, tomem cuidado nas suas atitudes, pois algumas delas não agradam a Deus. E por que as igrejas são tão imperfeitas? E aí eu cheguei na conclusão seguinte: a igreja, ela é perfeita. O problema é que ela é composta por pessoas. E é aí que está a imperfeição. As pessoas são imperfeitas. Desde a época de Adão, Adão já era imperfeito. Apesar de Deus ter feito ele dito, nossa, isso é algo bom. Isso é algo que eu me alegro. Mas era uma criação imperfeita. Então o homem é imperfeito e não a igreja. As imperfeições não acontecem só dentro da igreja, mas se você vê a sociedade, em tudo que o homem está envolvido, há imperfeição. Lá em Romanos 7,15 diz assim: o bem que queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não queremos, este nós fazemos. Olha a natureza humana. Paulo dizendo isso: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora, o mal que eu não desejo fazer, esse eu acabo cometendo. E olha quem está dizendo: Paulo, o apóstolo Paulo, um seguidor de Jesus, um dos mais defensores do Evangelho, maiores defensores de Cristo, está dizendo: olha, o bem que eu queria fazer, que eu desejo no meu coração, este eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, que eu luto todos os dias para não fazer, esse eu acabo cometendo. E Deus sabe dessa nossa imperfeição. Então, muitos gostam de pagar uma pose de santíssimos, de puríssimos. Não, mas não tem como enganar a Deus. Deus sonda o nosso coração e sabe quem somos. E mesmo sabendo quem somos, Ele enviou o seu Filho amado, o seu primogênito, o seu unigênito, Cristo Jesus, para salvar o mundo, para justificar esta nossa falha, para justificar esses nossos pecados. E lá em João 3,17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Cristo veio para salvar o mundo, não para condenar. Ele veio para salvar justamente por causa dessa imperfeição que nós temos. É para justificar os nossos pecados, as nossas fraquezas. Ele se fez homem para nos salvar, para nos livrar deste peso, desse jugo. Então, aí você deve estar se perguntando: por que então que eu vou para uma igreja sabendo que todas serão imperfeitas? E aí eu quero te dizer alguns pontos importantes, o porquê você deve procurar uma igreja, porque você deve ir a uma igreja. Primeiro, ele é um lugar separado, um lugar exclusivo, um lugar constituído por Deus para buscá-lo, para adorá-lo. Isso é um ponto importantíssimo. Lá em Salmos 84, do 1 ao 4, diz assim: como
Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito que voa. Lá em Salmos 84, do 1 até o 4 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu. Como são felizes aqueles que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Então, como é feliz o homem que habita? Isso é importantíssimo. Se a Bíblia diz que é algo que nos vai fazer feliz, como é feliz o homem que habita em tua casa, se a Bíblia está nos alertando a isso, é porque isso é verdade. A casa do Senhor nos traz felicidade. O ponto 2 é que é necessário nós convivermos como irmãos em Cristo. A igreja é um lugar onde nós expressamos esta comunhão, onde nós adoramos ao Senhor juntos, sabe? Como um corpo, unidos, adorando e fazendo, sabe? No mesmo propósito, na mesma visão. Em Salmos 133, no versículo 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que maravilha! O Senhor diz: olha como é bom vocês viverem em comunhão. Olha quão importante é vocês viverem em comunhão e união. E em qual lugar melhor para se viver em união, sabe, no mesmo visão, no mesmo propósito? Não tem melhor lugar do que a igreja do Senhor. Você que faz parte de uma igreja, você sabe o quanto isso é importante para você, para o seu crescimento. É maravilhoso estar na casa de Deus, convivendo com os irmãos, se alegrando com os irmãos, sabe? E isso já nos leva ao terceiro ponto, que a casa de Deus é um lugar para nos edificar e a nós edificar alguém também, através da palavra de Deus, através de testemunhos, sabe? E para edificar, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, no versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então nós devemos cuidar. Resumindo, vamos cuidar um dos outros para que todos nós venhamos crescer juntos, unidos. E a igreja junta propósitos. A igreja é um local de unir propósitos, de unir causas. Isso é importante. Isso agrada o coração de Deus. E o quarto ponto, que é crucial, é porque é uma ordem de Deus. Deus nos ordena ir à igreja. Deus nos ordena ser a igreja. Senão não teria por que ele edificar a igreja. Não teria por que ele falar para fazer um templo ou fazer um local de reunião. Não teria por quê. Em Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então ele diz: olha, não deixe de se reunir na igreja, como alguns têm feito, mas vamos encorajar uns aos outros, vamos trazer ânimo uns aos outros na fé, sabe, para continuar servindo a Cristo, continuar fazendo a vontade de Deus, principalmente quando estiver para chegar o dia, e esse dia está por vir, que é o dia da grande tribulação, o dia onde muitos sofrerão por estar afastados de Cristo. Então a igreja é um lugar de incentivo para continuar, para um erguer o outro, para um ajudar o outro. E um ponto importantíssimo: nós não devemos ir à igreja por causa das pessoas, mas por Cristo, para cultuar Cristo. E Ele é digno de receber todo culto, toda adoração, todo louvor. E aí eu te pergunto uma coisa: em todo lugar há imperfeição.
No trabalho há imperfeição, em casa há imperfeição, há coisas que nos incomodam, de repente na nossa vizinhança, na nossa rua, não importa, em qualquer lugar, coisas nos incomodam. O mundo muitas vezes nos incomoda. E por que nós não saímos do mundo? Nós só resolvemos sair da igreja. O único lugar que nós não admitimos falha é justamente a igreja. E Cristo, Ele nos disse que Ele não veio para salvar aqueles que estão sãos, aqueles que são perfeitos, não. Ele veio salvar foi o pecador. E a igreja é um lugar onde se salva esse pecador. É um lugar de abrigo a este pecador, ao doente que está ferido, que está enfermo. A única igreja perfeita que nós veremos é a igreja que está sendo preparada lá nos céus. A única. Aqui na terra pode procurar, não vai achar, mas a única, perfeita, é a que está sendo preparada no reino de Deus. Lá em Apocalipse 7, do 9 ao 10 diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Aleluia, isso é maravilhoso. João recebeu uma revelação tremenda. Ele viu a glória, ele viu a igreja lá nos céus, ele viu uma grande multidão vestida de branco, adorando ao Senhor Jesus. Esta é a igreja perfeita, que você deve lutar para fazer parte, que você deve batalhar todos os dias para fazer parte. E é esse que deve ser o seu foco, focar para chegar nesta igreja. Porém, não tem jeito, nós devemos adorar o Senhor aqui na terra também, nos reunir, sendo irmãos, ajudando uns aos outros, sabe, adorando, nos reunindo, fazendo aquela reunião, aquele culto ao Senhor Jesus. Se você não consegue passar um tempo dentro de uma igreja adorando, meu querido, como você vai aguentar a eternidade toda servindo a Deus lá em cima? Então pense sobre isso, reflita sobre isso, o quão importante é você fazer parte do corpo, fazer parte, sabe, de uma comunidade, viver a comunhão em Cristo. E quanto aos imperfeitos, a palavra diz assim em Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Sabe, perdoa, suporta aquele que de repente te irrita, te afasta, sabe, te traz ira no coração, que te entristece. Suporta, meu querido, ore por ele para haver transformação. Espero que Deus tenha falado contigo, foi o que ele colocou no meu coração. Coloca aqui nos comentários aqui embaixo as suas experiências na sua igreja, diz como é que é lá, conta pra gente. Diz se a sua igreja é perfeita, conta pra gente uma situação que de repente você conseguiu passar por cima, você achava que não tinha mais jeito, mas você conseguiu passar por cima e hoje está feliz onde você está, na igreja onde você congrega. Então diz aqui embaixo, comente, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, tá certo? E até a próxima. Só mais um aviso, esse vídeo não é pra passar por cima dos problemas das igrejas, se conformar com os problemas da igreja, igual os que eu disse no começo, alguns casos graves. Se você vê um caso grave, denuncie, como pedofilia e tantas outras coisas. Denuncie, não se conforme com a situação. Esse vídeo é para te encorajar a continuar cultuando ao nosso Deus, que isso é o importante. Então, se você vê algo grave ou talvez algo que você não se encaixa a essa igreja, procure outra igreja, mas não deixe de congregar. Procure uma igreja séria que serve ao Senhor Jesus, que não fica pregando heresias também, coisas que vai contra a palavra de Deus. Então, siga em frente e procure um lugar onde o adore de todo o coração e prega a verdade. Amém?